A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por este momento que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui para falarmos acerca das lições bíblicas do primeiro trimestre, né, de 2023. Aviva a tua obra, ó Senhor. E como você sabe, já estamos chegando no final do nosso trimestre, já estamos aí na lição de número 11, tá? A lição de número 11 que tem esse título, O Avivamento e a Missão da Igreja. O textuário diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, que é o imperativo, a grande comissão que o Senhor deixou para a igreja, né? O ide, o levar o evangelho, o espalhar das boas novas. Aliás, é por isso que é boas novas, porque é uma mensagem que deve ser espalhada, deve ser levada, deve ser expandida para todo mundo, né? E a verdade prática diz, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, está falando aqui de falta de fé nesse tempo, e é algo que Jesus mesmo falou, ele disse, né, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela, né? Então, Jesus já está prevendo aí que de fato haveria uma falta de fé nesses últimos tempos. E a falta de fé é um problema, porque se nós não cremos mais na palavra de Deus, se nós não cremos mais nas doutrinas, se nós não cremos mais em tudo que Deus deixou para nós, em termos de fé, de crença, de doutrina, de ensinamento, é muito difícil que também façamos missões. É muito difícil que também preguemos o evangelho a outras pessoas. Aliás, é bom que a gente faça, irmãos, essa reflexão, tá? Porque se eu não tenho desejo de levar o evangelho a outras pessoas, se eu não quero levar o evangelho a outras pessoas, se eu não quero fazer parte de missões de alguma forma, alguma coisa está errada em mim no tocante à minha fé em Deus. Porque o que a gente vê na palavra de Deus é que quando o Senhor se revelava para alguém, havia aquele desejo das pessoas ou de segui-lo para aprender mais, como foi com o Gadareno, ou também de espalhar, de sair para mostrar às outras pessoas, olha, porventura não é esse o Cristo, como a mulher samaritana, não é? Então, o desejo que se tem é de pregar o evangelho. O desejo que se tem é de levar as boas novas. Quando você está cheio de Cristo, quando você está cheio da fé no Senhor Jesus. Mas se não acontece isso, então significa que a fé em que alguém julga ter, ela pode estar com algum problema, tá bom, irmãos? Então vamos refletir melhor sobre isso. Meus queridos, vamos já aqui para o nosso gráfico esboço, né, que você sabe, nós sempre mostramos aí o gráfico esboço, que é dividido nesses 3 pontos: avivamento após a ressurreição de Cristo, desânimo dos discípulos, aparição de Jesus aos discípulos, avivamento após a ressurreição, avivamento na missão na igreja local, aí está falando das missões locais, missões regionais, atualmente, né, o que está acontecendo em relação às missões na atualidade, tá? E terceiro ponto, avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária, né, que nós vamos falar lá de Antioquia, evangelização e decadência espiritual na Europa e clamor pelo avivamento espiritual. Amém? Então, meus queridos, essa lição está uma bênção, porque está voltada para essa questão de missões, de evangelismo, de discipulado, de ajuda, né, àqueles que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Meus amados,
avivamento após a ressurreição de Cristo. Você pode acompanhar então aí no primeiro ponto, né? Primeiro ponto, avivamento após a ressurreição de Cristo. O que nós podemos dizer aqui desse ponto é que depois da ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus passou aqui nesta terra 40 dias entre a sua ressurreição e até a sua ascensão, né? A sua subida, a sua elevação aos céus. Muito bem. Acredito eu até coloquei aqui um pequeno comentário, a nossa revista é bem, né, eu sempre risco ela toda porque é uma forma de lembrar, tá bom? Acredito eu que o fato de Jesus passar mais 40 dias é uma forma de reforçar mais, de fazer ou dar mais sentido às suas palavras, ao que ele falava, porque muita coisa que Jesus falava, os discípulos não entendiam. Na própria ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, ele mesmo diz: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. O mesmo se aplica a muita coisa que Jesus também falava, especialmente da sua ressurreição. Porque apesar de Jesus ter ressuscitado mortos, mas acredito que talvez na mente dos discípulos fosse muito difícil ou inconcebível a ideia do Cristo ressuscitar a si mesmo. Porém, isto seria a marca cabal, tá, da divindade do Senhor Jesus. Isso provaria quem Jesus dizia que era, ou seja, Filho de Deus, ou mesmo Deus. Porque quando ele ressuscita, e Tomé, na sua incredulidade, não é? Ele não está lá quando Jesus aparece, mas ele diz, quando dizem para ele que o Senhor ressuscitou, ele diz que só creria se tocasse nos ferimentos. E quando Jesus se apresenta no meio deles lá, não é? E ele vê o Senhor, então ele faz uma declaração que nenhum dos outros tinham dito ou falavam até aquele momento. Ele chama Jesus de Deus, Senhor meu e Deus meu, né? Claro que Jesus dá ali uma reprimenda, porque tu me viste, creste, Tomé. Bem-aventurado aqueles crentes, aqueles irmãos, né, de março de 2023, que não me viram, que não estiveram comigo, mas continuaram acreditando. Então, irmãos, é muito importante isso, né? Essa prévia desse avivamento na pós-ressurreição de Jesus. Mesmo porque uma das coisas que o Senhor falou é que ele enviaria um ensinador, um paráclito, que estaria com eles. E este ensinador iria ensinar, iria mostrar, iria clarear a doutrina do Senhor Jesus na mente deles, para que eles pudessem compreender tudo que se estava escrito na lei e nos profetas acerca do Senhor Jesus, tá bom? Então, mas antes da morte do Senhor, havia um desânimo, sim, nos discípulos, tá bom? Esse desânimo eu quero, inclusive, mostrar aí um pequeno diagrama para você entender. Ele se baseia em pelo menos 3 pontos, irmãos, importantes, tá bom? Você encontra isso, querido professor, no comentário do pastor Orland Boyer, na sua espada cortante, no comentário que fala acerca de João. E aqui que eu queria que os irmãos pudessem, né? Isso é uma sugestão, claro, você que decide, mas esse ponto do desânimo dos discípulos, ele é muito bem ilustrado em João 14. Você se lembra? Por isso que Jesus começa João 14 dizendo o seguinte: não se turbe, não se perturbe, não se entristeçam.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que Jesus diz, e quando eu for, algumas tradições dizem, se eu for e vos preparar lugar, então ele estava dizendo que iria se retirar dos discípulos, que ele iria sair do meio deles, ainda que ele mais adiante disse, eu não deixarei vocês órfãos, exatamente porque ele viria na pessoa do Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, através de quem? Do Espírito Santo. Daí esse tema importante do avivamento, porque o avivamento ele só acontece porque o Espírito Santo está conosco. Irmãos, a gente não pode se atrapalhar com isso. Eu quero abrir aqui um parênteses para fazer. Lembrei agora de um comentário do irmão aí no nosso grupo. O irmão dizendo que se nós tivermos o Espírito Santo, não precisamos de avivamento. Não faz sentido essa afirmação. Ora, eu preciso do Espírito Santo para estar avivado sempre. Mas dizer que não precisa do avivamento, para mim é como se dissesse que não precisa do Espírito Santo. Então a gente precisa ter cuidado, professor, com essas colocações, porque isso a gente vai passar para os nossos alunos e nós não podemos ensinar errado. Não é? Eu estou rebatendo aqui essa crítica, essa fala do irmão, mas eu nem coloquei lá, porque às vezes tem coisas que a gente coloca, né? E os irmãos ficam chateados, mas não tem sentido isso. Ora, o Espírito Santo está conosco, por isso estamos constantemente avivados, né? Então precisamos sim do avivamento sempre. E por que precisamos? Porque o Espírito está conosco. Promessa de Jesus. Promessa de Jesus. Mas, amados, existe aqui esses 3 motivos. Eu falei para vocês o terceiro aqui, né? Segundo o comentário do pastor Orlando Boia. Mas naquele contexto, Jesus tinha dito 2 outras coisas que foi assim chocante para os discípulos. Primeiro, Jesus tinha dito que um deles iria traí-lo. Ora, isso é muito sério, porque você tem ali 12 discípulos, você tem ali pessoas que ouviram a palavra de Deus, que ouviram o verbo vivo. Você tem ali pessoas que viram Jesus andar sobre as águas. Você tem ali pessoas que viram Jesus dar uma ordem para o vento, para o mar, e ele se acalmar, e ele se acalmou. E tinha que obedecer, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A natureza foi feita por ele. Então o Criador podia dizer para a natureza, acalme-se. E ela se acalmou. Ora, esses discípulos presenciaram isso. Eles presenciaram o Senhor dizer para um morto de 4 dias, levanta-te, vem para fora. E Lázaro, todo enfaixado, vem andando, e eles viram aquele homem ali que estava 4 dias morto. Esses discípulos, meus irmãos, viram tudo isto. Inclusive Judas. No comentário do pastor Orlando Boia, ele faz um comentário muito lindo, inclusive, sobre o fato de Jesus dizer, João ressalta isso, e tendo-os amado, os amou até o fim. Não está fazendo ali nenhum tipo de discriminação ao próprio Judas. Ele amou somente aos 11. Não amou Judas, não. Ali está dizendo que amou a todos eles até o fim. Daí aquela ideia calvinista que Deus só amou um e não amou outros, não faz sentido. Ele amou a todos sim. Ele ama a todos sim. Agora, a minha resposta ao que Jesus propõe para nós, que é a salvação, que é um viver correto, que é um viver digno, essa resposta é cada um de nós que vai dar.
Judas teve todas as oportunidades para ser fiel ao Senhor, mas ainda assim o Senhor disse que um deles iria traí-lo. Claro que isso causou uma comoção entre eles, não é? Mas como se não bastasse, aí tem o terceiro motivo, o segundo motivo, aliás. Jesus disse, um de vocês irá me negar, que é exatamente Pedro, né? Tudo isso que eu falei acerca de Judas também se aplica para a negação. A diferença é que um negou e o outro traiu. Mas se aplica, porque se ele estava vendo tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, não havia motivo para trair, para negar o Senhor, né? Haja vista que o próprio Pedro disse, eu vou contigo até a morte, Senhor, né? Mas ele não mediu as suas palavras, né? Às vezes a gente faz isso, fala as coisas, faz afirmações, mas essas afirmações não estão embasadas, não estão fundamentadas pela palavra do Senhor ou pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo está conosco, então a gente pode afirmar as coisas e Deus vai dar, não é, condições para a gente ser fiel até o fim. Então, essas três coisas Jesus tinha dito e tudo isso foi motivo de desânimo para os discípulos. Ele falou que alguém iria traí-lo, um deles iria traí-lo. Ele falou que um deles iria negá-lo. E a terceira coisa foi que ele falou que iria se retirar deles. Por isso eles estavam conturbados. Por isso eles estavam perturbados. E aí Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador que estará convosco. Este Consolador, ele está agindo na igreja desde Pentecostes. Falamos aí que houve um lapso, né? Porque a igreja deixou de acreditar. Daí que veio essa ideia de cessacionismo, porque o Espírito não cessou de agir. Vocês sabem disso, quem é dispensacionalista sabe disso. Nós estamos na era da igreja, na era do Espírito, na dispensação da graça. Dispensação da graça, da igreja e do Espírito. Então o Espírito está agindo, porque foi o Senhor que disse, Ele estará convosco, eu enviarei um outro que estará convosco. E este envio foi exatamente, né, no Pentecostes. Então, Jesus deixou várias maneiras de nós acreditarmos que, de fato, o Senhor continuava na sua igreja, tá bom? Especialmente quando a gente vê, por exemplo, esse ponto aqui que diz o avivamento após a ressurreição, que é quando ele fala da grande comissão, né, do ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é, irmãos? Então isso foi muito importante. Quando quando o Espírito desceu sobre os discípulos, de fato, tudo isso aí se cumpriu, né? O que Jesus tinha dito que eles tinham que fazer, o que o Espírito estaria com eles. É por isso que a lição diz que muitos milagres aconteciam, né? Eu tenho aqui, irmãos, um gráfico que eu vou era para mostrar no outro ponto, mas eu quero mostrar já agora para os irmãos, tá bom? Esse gráfico aí, olha, você está observando aí, tá? Esse gráfico, nós colocamos assim, a grande comissão para a igreja, porque essa grande comissão foram as ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Mas essas ordenanças só poderiam ser realizadas, executadas sob orientação do Espírito Santo e sob a ação do Espírito Santo. Então você observa aí, meu querido, você tem aí
o próprio id. Ide. Esse id, o que é que tem que ser feito? Pregação do Evangelho. É a gente sair das quatro paredes, sair apenas daquela liturgia dentro da igreja. Infelizmente, isso acontece, das pessoas ficarem presas. Lembro-me que quando estávamos trabalhando no departamento de adolescentes, minha esposa era líder desse departamento, né, do campo aqui em que congregamos. Ficamos encarregados de falar com um pregador, né, não vou citar aqui por ética, pregador bem conhecido, não aqui do Pará, mas de outro lugar. E quando falamos para ele que era para pregar na igreja e também iríamos fazer um culto evangelístico numa grande praça que existe aqui em Ananindeua, no Pará, né, Praça da Bíblia. Quando falamos com aquele pregador, aí disse, não, eu não prego em praça, eu não prego em lugares assim, eu só prego na igreja, né? E eu fiquei assim, abismado, né, com essa afirmação, porque, infelizmente, muitos estão voltados para isso, para a pregação dentro da igreja, apenas. Não é? A prova disso, meus irmãos, onde estão aquelas grandes cruzadas? Você lembra Bernard Johnson, né? Aqueles grandes homens de Deus que faziam essas cruzadas fora da igreja, nos grandes estádios, né? Levando milhares de pessoas a Cristo, curas, batismo no Espírito Santo. Essas coisas nós não estamos mais vendo, irmãos. Não estamos mais vendo isso, né? Isso é preocupante, né? Mas está aí o ide de Jesus. Ide, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui a gente incluiu também expulsando demônios. Por quê? Porque na obra da evangelização vai haver isso. Vai haver a oposição maligna em que vai exigir de nós a autoridade, aleluia, do nome do Senhor para expulsar o mal, né? Especialmente na vida das pessoas em que o diabo cegou o entendimento. Hoje está muito complicado isso. Você prega o evangelho e as pessoas não querem aceitar, irmãos. Talvez nós perdemos um pouco desta noção da batalha espiritual, que a pregação do evangelho é uma batalha espiritual. Você tem que entender que pessoas ali estão acorrentadas pelo inimigo, e eu estou falando isso especialmente na parte mental, na parte intelectual, na parte do raciocínio. O diabo cegou o entendimento, como diz as Escrituras. Então a gente tem que ir avançando, a igreja tem que avançar nesse sentido de orar para que as cadeias quebrem e o coração fique aberto, receptível para a mensagem do Evangelho, né? Aí quando você prega a palavra, o Espírito Santo toma aquela palavra, coloca no coração da pessoa como uma semente, e ali ela brota, a pessoa aceita Cristo. Aí você vai para a parte, né, que tem aqui discipulado, né, ensinai, porque tem o ide e tem o ensinai, ide e ensinai. Precisamos entender que a grande comissão, o ensinai, o discipulai, está incluso nisso. Porque eu não posso só ganhar as almas para Cristo, mas não cuidar delas. Por isso que se diz que a porta de trás de muitas igrejas é maior do que a da frente. Porque mais pessoas saem da igreja do que pessoas entram. Mais pessoas se desviam da igreja do que pessoas aceitam a Cristo.
Por que isso está acontecendo, meu irmão? Porque não há discipulado, porque não há ensino da palavra. E aí a sua participação como professor da escola dominical é fundamental. Por isso o diabo tem raiva desse trabalho da escola bíblica. Porque nós estamos ali ensinando as pessoas, ensinando a palavra de Deus às pessoas, ensinando elas a caminharem no caminho que é Cristo. Então o id é imperativo, né? Lembrando que esse id está relacionado à geografia também, porque Jesus disse, olha, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aí se pergunta, onde é para se pregar o evangelho? Em toda a terra. Em toda a terra. Aqui onde eu estou, nas cidades circunvizinhas, nos estados do meu país e fora do meu país, que são as missões transculturais, que nós vamos falar sobre elas aqui. Então, irmãos, ensinai, né? Discipulai. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se não houver ensino da palavra, aquele discípulo não vai permanecer. Aquela semente não vai continuar, não vai dar continuidade. Você lembra da parábola do semeador, né? Então tem vários inimigos ali para fazer com que a semente não progrida, né? Tem as aves do céu, você tem ali os espinhos, você tem ali as pedras. Então tudo isso é empecilho que fazem com que a semente não progrida, não vá adiante. Mas também tem o ficai, porque, veja, Jesus mandou que eles fossem pregar o evangelho. Ele fala isso antes do derramamento do Espírito, né? Então esses dois aqui estão incluídos aqui. Nós dividimos aqui para ficar mais didático, mas só para a gente entender. Ide, ensinai, ide, ensinai. Precisamos ir, precisamos sair, não só aqui em Jerusalém, não só onde eu estou, mas nos outros lugares até os confins da terra. E o que é que vamos fazer? Pregar o Evangelho. Primeiramente, pregar o Evangelho. Ganhar almas para Cristo, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós vamos discipulá-las, ensiná-las, né, a guardar a mensagem, a progredir na fé, a crescer na fé. Muito bem. Mas para os discípulos, Jesus disse também algo muito importante, irmãos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai lá para receber. Por isso colocamos aqui, ficai e recebereis. Porque este ficar está relacionado com a espera do Espírito. A espera desse enchimento do Espírito. Eu digo que esse ficar tem a ver com uma postura, a nossa postura, não é? Em relação ao Espírito Santo. Veja que agora mesmo, quando aconteceu esse avivamento em Asbury, né, nos Estados Unidos, muitas pessoas comentaram, até quem era pentecostal ficou com o pé atrás, em dúvida. Mas eu não entendo isso, porque quando Jesus disse ficai, Jesus estava falando de uma busca. Esse ficar não é ficar de qualquer forma. Os discípulos passaram um tempo buscando ali no cenáculo a presença de Deus. Então tem a ver com uma obediência ao que Jesus falou. Isso vai demorar, isso pode ser que demore um pouco, é verdade. Mas ainda assim a gente precisa continuar, a gente precisa ficar na dispensação do Espírito para que ele dê o direcionamento. Até que o Espírito veio, encheu todos eles, e eles foram cheios do Espírito, falaram em línguas, e aí estavam
aptos para a missão que Deus tinha confiado para eles, né? Outro ponto que nós colocamos aqui é que não adianta só, meus irmãos, aqui é que entra propriamente a questão do avivamento. Não adianta só nós recebermos o Espírito, falar em línguas lá, mas não haver perseverança. É preciso haver perseverança, porque se nós pararmos para pensar, e eu vou ser repetitivo aqui, mas é para você entender dentro desse ponto, não houve naquelas gerações posteriores esta perseverança. Por isso que houve esfriamento, sim, do Espírito, e somente com o avivamento em Azusa, né, com o reverendo William Seymour, que veio, não é, aquele reacender da chama. Aí tudo aquilo voltou novamente, né? Porque quando diz lá perseveraram, isso está em Atos, perseveraram em quê? Perseveraram na comunhão. Havia tudo em comum entre eles, não havia divisão entre eles, não havia departamentalização entre eles, não havia briga de placas denominacionais entre eles, porque tudo era comum. Eles perseveravam também no partir do pão, porque o partir do pão, ou seja, na celebração do memorial, da ceia, eles estavam lembrando da morte do Senhor e da promessa do Senhor, quando ele disse: eu não vou comer mais com vocês, mas eu comerei no reino de meu Pai com todos vocês. Ou seja, Jesus nos fez uma promessa. E a ceia é este memorial, onde nós estamos lembrando do que Jesus fez, né, por nós. Perseveraram na oração e perseveraram também, meus irmãos, na doutrina, isto é, no ensinamento da palavra de Deus. Meus irmãos, indo aqui para o tópico 2, avivamento na missão da igreja local. E aí ele fala de 3 pontos aqui importantes: avivamento nas missões locais, avivamento nas missões regionais e avivamento nas missões regionais na atualidade. Como é que está essa questão aí, né? Então veja bem, meus irmãos, já falamos um pouco sobre este modelo de avivamento, tá? Porque inclusive citamos aqui o caso do pregador, nosso pastor Elinaldo Renovato, ele fala sobre isso, mais ou menos aquilo que eu falei, dando o exemplo do pregador que só queria pregar dentro da igreja, né? Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros. Então a igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está vivo na prática missionária. É interessante, irmãos, que há outras igrejas aí, não é? Há outras denominações, vamos colocar assim, que estão fazendo isso, né? E muitas vezes um evangelho herético, um evangelho distorcido, mas eles estão lá de 2 em 2 pregando o evangelho, né? Geralmente quando nos deparamos com essas pessoas, eu sempre elogio o trabalho de evangelismo que eles fazem, mesmo não concordando com suas doutrinas, mas eu sempre digo que eles estão fazendo melhor do que o que nós deveríamos fazer e infelizmente não estamos fazendo, tá bom? Então, as missões regionais são aquelas realizadas nas cercanias, nas cidades circunvizinhas, não é? Claro que tudo isso é feito com a ajuda do departamento local de missões da sua igreja, não é? Porque não é todos que têm esta chamada para ir nos outros lugares, porque precisa conhecer mais ou menos o costume daquela terra, entra um pouco, né, da questão cultural, e especialmente quando esse local ele é em outro país, né? Aqui no nosso campo há missionários em outros países, né? No Peru, na Bolívia, que estão pregando o evangelho. Então precisam conhecer o quê? Os costumes, precisam conhecer
a língua, né, a linguagem do povo. Isso é muito importante, chama-se missões transculturais e nós precisamos, mesmo que a gente não vá, tá bom, irmãos? Mas a gente pode apoiar o trabalho missionário, não é? Especialmente com oração e também na questão financeira, porque muitos desses locais são locais difíceis, locais que não são, não têm uma economia grande, poderosa, pujante. Então, claro que os irmãos lá são mais simples, não tem muitos recursos financeiros, então precisa da ajuda, né, para esses missionários. Isso é muito importante nós entendermos. Mas também entendemos que quem não pode ir lá pode fazer missões aqui. Jerusalém, porque Jesus disse, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém é onde eu estou. Jerusalém é aqui, o meu bairro, onde eu moro, né? Então, precisamos fazer isso, né? Esse trabalho de evangelismo. Eu agradeço a Deus, dou graças ao Senhor que a nossa congregação tem, né, pessoas que fazem esse trabalho, incentivam os irmãos a fazerem. Agora mesmo, sábado, estaremos numa praça que é em frente a uma grande feira, né? Então, sábado pela manhã, a igreja já está convocada. É certo que nem todos podem ir, mas os que podem ir para cantar, para distribuir uma literatura, estão lá. Então isso é muito importante, irmãos, continuarmos fazendo isso, né? Pregando o evangelho, tá bom? Não acredito, há quem diga que a igreja vai fechar as portas, as leis dos governos vão fechar. Não acredito que o diabo vai fechar a igreja, porque a estratégia de Satanás é outra. Ele sabe que durante esses 2000 anos ele fez tudo para fechar a igreja e a igreja não foi fechada, porque até naqueles lugares, por exemplo, hoje mesmo na China, nesses lugares onde não o evangelho é proibido, não é? É os lugares onde mais cresce, é os lugares onde as pessoas mais aceitam a Cristo. Por quê? Porque Satã não pode fechar a igreja do Senhor, mas ele vai aonde tem liberdade, como aqui, como nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Aí, irmãos, entra o que está aqui na nossa lição. Tópico 3 está falando sobre isso. Esse esfriamento, né, que está acontecendo na Europa, por exemplo, por falta de amor e interesse na evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se tornou pós-cristã. Não está havendo mais, né, missões, não está havendo mais igrejas, não está havendo mais evangelismo. Nem se pode, na verdade, falar mais sobre isso. Então, é um problema sério que nós enfrentamos, a questão das missões, a questão do evangelismo, né, é muito sério. Precisamos orar para que Deus mude essa situação. Queridos, vamos aqui para o nosso final, que é exatamente esse tópico 3. Né? Tópico 3 está falando da primeira igreja missionária, que é Antioquia. Aliás, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aí você tem, por exemplo, aquela igreja que tinha essa consciência missionária, não é? Mas uma coisa que me chama a atenção ali é que, e isso é muito importante a gente frisar, porque estamos falando de avivamento, e não tem como falar de avivamento sem falar do Espírito Santo direcionando todas as coisas. Então veja bem, a palavra diz claramente, o Espírito disse, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho designado. É o Espírito quem faz isso, né? Seria muito bom que tudo que fosse feito na igreja, especialmente em relação a missões, porque tem havido também muitas distorções nesse meio, há quem se aproveite disso, porque a obra missionária comove os irmãos e há sim, né, aquele desejo de colaborar, de ajudar.
Então há um levantamento de fundo, uma arrecadação grande financeira, de dinheiro para as missões. Mas é preciso fazer isso com responsabilidade. É preciso fazer isso principalmente com a ação do Espírito Santo. Veja que foi o Espírito que separou Paulo e Barnabé para uma obra, né? Às vezes, e eu já vi isso acontecer, né, de pessoas serem levadas para o campo missionário, mas voltarem porque não foram direcionadas pelo Espírito de Deus. Tá? Então isso é muito importante nós falarmos sobre isso. Tá? Evangelização e decadência espiritual na Europa. E aqui, irmãos, ele está falando de vários homens de Deus, como, por exemplo, David Livingstone, Hudson Taylor. E aqui eu gostaria, o tempo está acabando aqui, mas eu gostaria de apenas citar, e se você, professor, tiver esse livro, eles estão, esses dois homens de Deus estão aqui, olha, nesse livro meu, está bem antigo, pastor Orlando Boyer, que foi um grande missionário, né, americano aqui no Brasil. Então ele escreveu Heróis da Fé. Vê que o meu ainda está com a capa antiga, né? Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. E aqui ele fala de Livingstone, né? É interessante, irmãos, que ele mostra aqui sobre o que aconteceu com esses homens, né? Como Deus agiu na vida deles, como foi a chamada de Deus na vida deles, né? Tem uma parte aqui que ele fala sobre a dúvida que ele tinha, se ele podia ir para as missões e tudo, mas Deus agiu grandemente na vida dele, não é? E ele foi realmente na África, foi comovido mesmo pelas pessoas lá, para falar o evangelho lá nas aldeias. E aqui está falando muito sobre isso, né? A vida dele. Seria bom nós darmos uma olhada sobre isso. Eu quero ler só um trecho aqui, em que ele fala, aos 20 anos houve uma grande mudança espiritual em David Livingstone, que determinou o rumo de todo o resto da sua vida. Aqui palavras do próprio, ele diz assim, ó, a bênção divina inundou o ser, como inundar o coração do apóstolo Paulo e outros do mesmo tipo, dominando os desejos carnais. Ou seja, isso aqui é avivamento. Isto é avivamento. Não está dito aqui que ele foi batizado no Espírito, que ele falou em línguas, mas está implícito aqui que ele foi avivado pelo Espírito de Deus, e esta chama dentro dele levou ele para a África para pregar o evangelho ali. Tá bom, irmãos? É muito bonito o relato, eu não vou ler porque tem muita coisa aqui, não dá tempo, mas é muito bonito, né? Também outro que a lição fala é Hudson Taylor. Hudson Taylor também foi um missionário na China, né? Veja, preste atenção, enquanto um foi um missionário na África, e aí, é claro, entra toda a questão dos dialetos, da cultura totalmente diferente, mas eles aprenderam sobre isto, né? Sobre a cultura daquele povo. A mesma coisa com Hudson Taylor também, sendo missionário na China, não é? E ele fala aqui uma coisa muito interessante. Eu quero só ler esse ponto aqui. Quando Livingstone falou aos alunos da Universidade de Cambridge, né, em 1857, ele diz, de minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus ter me apontado para este ofício das missões. Alguns falam do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África, né? Será sacrifício passar uma pequena parte, uma pequena dívida? Perdão, será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessa dívida que nunca poderemos liquidar, do que devemos ao nosso Deus? Ou seja, o nosso Deus fez tanto por nós,
pagou a dívida por nós e ainda assim nós não podemos fazer nada por Ele? Podemos sim, né? Podemos sim fazer algo pelo Senhor. Então, meus amados, essa lição ela é muito importante e eu quero encerrar com esse ponto aqui, tá bom? Com esse ponto. Clamor pelo avivamento espiritual. Meus irmãos, a gente clamar por um avivamento é necessário. A gente permanecer clamando por um avivamento também é necessário. Porque não é só uma vez, não pode ser algo que vem e depois vai. A gente precisa estar avivado sempre, né? Então, o clamor por um avivamento é algo real, é verdadeiro. Quando o profeta diz, aviva, Senhor, a tua obra, ele está dizendo literalmente, faça de novo as mesmas obras que tu fizeste. Então, nós precisamos entender isto, que o Senhor tem esse desejo de realizar as mesmas obras. Então, se antes o Senhor operava grandemente no meio da igreja, com curas, com milagres, com libertação, com salvação, com batismo, isso não parou, isso não mudou, o Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Então precisamos clamar para que de fato o Senhor continue fazendo isso e aumente mais ainda a dose, digamos assim, não é? Aumente mais ainda a ação do Espírito, tendo em vista que a vinda do Senhor se aproxima, e à medida que o Senhor se aproxima, que a vinda do Senhor se aproxima, os poderes das trevas crescem mais ainda, não é? A iniquidade, a malignidade, a falta de fé, a incredulidade vai aumentar cada vez mais e precisamos muito do Espírito Santo agindo na nossa vida para que a gente tenha vitória nesses dias tão difíceis, tá bom? Eu quero agradecer aos irmãos, pedir a você que continue orando por nós e você fique à vontade, se esse vídeo for importante, você compartilha, se não, apenas ore pelo seu irmão Enomi para que Deus nos dê graça para nós continuarmos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.